Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a 1 Reis, capítulo 22 e o verso 5, as profecias dos falsos profetas. Disse mais Josafá, ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei Josafá. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há ainda um pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com este escornearás os sírios, até de todo consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, é interessante nós observarmos aqui uma diferença entre um rei que teme ao Senhor e outro que não teme ao Senhor. O rei que teme ao Senhor, Josafá, ele está buscando conhecer a vontade de Deus e ele quer consultar a palavra do Senhor. Naquela época, a palavra do Senhor, elas eram guardadas mediante aqueles que ficavam no templo. Os profetas, eles eram também chamados de videntes, e eles tinham essa, vamos dizer assim, esse ofício de guiar o povo. No Novo Testamento, esse ofício pertence agora ao Espírito de Deus, e nós temos a palavra de Deus escrita, com facilidade de consultá-la. Naquela época, não era tão fácil assim. Apenas os sacerdotes, apenas aqueles que dominavam, né, a arte de ter. O rei também deveria ter, segundo a lei, uma cópia da lei, para que ele pudesse consultar, mas os reis ficavam reféns, né? Tanto do seu orgulho, como também dos falsos profetas. Nós vemos aqui que Josafá, ele conseguiu ajuntar cerca de 400 profetas, porém nenhum era verdadeiro. Eram homens que profetizavam, mas profetizavam segundo, né, a sua cabeça. E tem muitos hoje que ainda profetizam da cabeça. Então é muito bom nós termos cuidado com relação às profecias. Amém? O apóstolo Paulo manda nós julgarmos as profecias. Isso significa que nós não devemos julgar o profeta, amém? Mas devemos julgar o que ele fala. E qual é o crivo? Né? Qual é a peneira que nós julgamos a profecia? É a palavra de Deus, é o Espírito que sai daquele profeta, amém? A intenção. E claro, né, uma vida provada de integridade, de andar com Deus, isso é muito importante. Então, nós observamos aqui que o cuidado de Acabe é consultar a palavra do Senhor. Então Josafá, ele vai diante desses homens, eles começam a profetizar e quando o rei pergunta, eles mandam ir, né? Sobe porque o Senhor os entregará nas suas mãos. Mas é interessante que nós observamos aqui uma certa resistência de Josafá. Parece que Josafá percebia que esses homens iam falar o que o rei queria. No verso 7 diz assim: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Então, ele não aceita diretamente, logo de entrada, né, aquelas profecias daqueles profetas, mas ele quer um profeta genuíno. E quando se trata de profetas genuínos, esses profetas muitas vezes vão desagradar
aqueles que os consultam. É como alguns ministros hoje, né? Quando eles pregam, eles acabam desagradando o povo que eles lideram. E esse povo fica assim como Josafá. Vai dizer assim, versículo 8: Respondeu o rei de Israel a Josafá, fica como Acabe. Respondeu o rei de Israel Acabe a Josafá: Há ainda um profeta, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. E ele diz: esse profeta é Micaías. É interessante, né? Porque esse Micaías, né, no encontro faz lembrar Elias no Monte Carmelo. Fica sozinho e diz a verdade. Então, às vezes, quando nós buscamos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai nos repreender nos nossos atos. E como é que nós nos comportamos quando a palavra do Senhor nos repreende, vai falar muito a respeito do espírito que nós estamos seguindo. Se é o espírito da fé, se é o espírito de Deus, né? Ou se é a nossa carne. Aqui nós vemos Acabe dizendo que ele aborrece o homem de Deus. Por quê? Porque o homem de Deus falava e denunciava os seus pecados, falava e denunciava a sua vida dissoluta, o seu afastamento de Deus. E muitas vezes as pessoas não ficam felizes quando isso é revelado, quando isso é demonstrado. Elas preferem andar no espírito do erro, elas preferem andar segundo o caminho do mundo, do que serem confrontadas e se arrependerem e mudarem para o caminho de Deus. Só que disso depende a vida. Disso depende você ser bem-sucedido, você correr uma carreira e quando chegar no fim da sua vida, você olhar para trás e ter satisfação, ter alegria, ter combatido o bom combate, ter completado a carreira. Muitos não completam por quê? Porque eles aborrecem a palavra de Deus, ele aborrece consultar o Senhor, ele aborrece porque ele diz: olha, nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Mas mesmo assim, ele vai dizer e vai mandar chamar Micaías. E Micaías vai vir. E quando Micaías vem, é interessante. O rei Josafá, o rei Acabe estão vestidos de trajes reais, estão sentados nos seus tronos e existia um monte de profetas ali que profetizavam. Então, nós vamos amanhã comentar essa chegada de Micaías e a sua profecia. E o que os homens de Deus muitas vezes sofrem, padecem. Então, não olhe o resultado de um homem de Deus por aquilo que ele apresenta. Veja o resultado de um homem de Deus pela vida que ele vive, pela mensagem que ele entrega e pelo cumprimento daquilo que ele fala, né? Com Moisés diz que nenhumas palavras que estavam na boca de Moisés caíram por terra. Por quê? Por causa do seu temor ao Senhor. A lei veio por intermédio de Moisés. As palavras de Jesus, nenhuma caiu por terra. Por quê? Porque Jesus era um servo obediente do Senhor. A graça veio por intermédio de Jesus. A verdade veio por intermédio de Jesus. E é muito importante de nós, como servos de Jesus, como servos de Deus, termos a palavra na nossa boca. Por quê? Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passará. E quando nós vivemos, quando nós falamos e quando nós damos resposta ao que nos perguntam segundo a palavra do Senhor, isso vai trazer segurança. Por quê? É um crivo fiel. Amém? É uma palavra que verdadeiramente é eterna. Ela não muda. Passam-se gerações, né? Mudam-se culturas, mas a palavra do Senhor, esta permanece para sempre. Então, é interessante nós guardarmos isso no nosso coração e sermos aqueles que consultam a palavra do Senhor. Sermos como aqueles crentes de Bereia, que eram chamados de mais nobres. Por quê? Tudo que Paulo pregava, ele consultava para ver se era assim que estava escrito. Amém? Então, seja uma pessoa da palavra.
Seja uma pessoa que lê, que estuda, que pratica a palavra de Deus. E você será bem-sucedido. Não como Acabe, que porque um homem levava a palavra e dizia: esse me aborrece, porque só fala sobre mim o que é mal. Claro, se os seus caminhos são maus, a palavra vai te julgar e vai te denunciar. Amém? Então não queira que a palavra se amolde a você. Você é que precisa se amoldar à palavra. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Amém? Divulgue com os seus amigos. Fazendo assim, você nos ajuda a levarmos mais dessa palavra a mais pessoas. Quero agradecer a sua presença, esse tempo comigo. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.